Gente, são 8h02, são 8h02. A repórter Simone Munhoz, ela vai entrevistar, vai conversar ao vivo com o engenheiro elétrico Marco Roque. O engenheiro Roque, ele é um especialista sobre cuidados para evitar incêndios dentro de casa. E sei que de maneira bem prática nós vamos prestar serviços mais uma vez, hein, Simone Munhoz? Mais uma vez, Fatioli, você veja um incêndio residencial de grandes proporções, como nós vimos ontem. É realmente importante a gente saber o que pode causar um incêndio dentro da nossa casa. Então está ao meu lado o engenheiro elétrico Marco Roque. O senhor poderia explicar para a gente de forma bem simples por que acontece um incêndio dentro de casa? O que a gente deve observar? Sem dúvida. Para que ocorra um incêndio, obrigatoriamente, necessariamente, há necessidade de ocorrer uma reação de 3 elementos. O oxigênio, que está presente no ar que nos circunda, de um combustível, que pode ser tanto visíveis, como a gente está acostumado, como gases, álcool, madeira, como combustíveis invisíveis, que a gente nem percebe, que são os plásticos, os elementos de fórmica que revestem os nossos móveis, carpetes, tapetes, etc. E a necessidade de ter um ignitor, que é aquele que dá o início ao processo e que desencadeia essa reação. Agora, o que seria para a pessoa entender isso em casa? Esse processo ignitor, ela vai acender uma luz, o que ocorre? Por exemplo, o processo ignitor é quando você acende um fósforo. Só que existem outros elementos que também causam isso. Por exemplo, se você tem uma faísca elétrica causada por um curto-circuito ou um aquecimento excessivo de um computador, de um forninho elétrico, de um micro-ondas, isso pode causar um incêndio nos plásticos que envolvem esses elementos e fazer com que isso chegue aos combustíveis. Simone, diga, Fatioli. É uma pergunta ao engenheiro Roque, né? Que é bem prática também, é exemplo da que a Simone está fazendo ao senhor, engenheiro. Bom dia. Por exemplo, bom dia, Fatioli. Aquele famoso Benjamin, né, que a gente fala, que é aquela tomadinha que dá para 1, 2, 3, até 3 ou 4 tomadas ligadas ao mesmo tempo. Isso verdadeiramente sobrecarrega. É ligar 2 ou mais aparelhos no mesmo Benjamin, consequentemente na mesma tomada. Isso é um risco de incêndio? Sim ou não, engenheiro? Sem dúvida que sim. Nós só precisamos separar o que pode e o que não pode. Por exemplo, o que pode, então? Se você colocar 2 telefones celulares para ficar carregando, você com certeza está dentro dos limites que o Benjamin pode ser utilizado. E o que não pode? Agora, imagina que você está numa lavanderia utilizando ferro de passar roupa, com máquina de lavar e com a secadora todas ligadas ao mesmo tempo. Os nossos espectadores tomando o seu café da manhã com a cafeteira ligada, o forno de micro-ondas esquentando o leitinho, o forno elétrico esquentando o pão e uma sanduicheira tentando fazer um sanduíche. Sem dúvida que não pode. Todos esses elementos eletrointensivos, ou seja, eletrodomésticos que consomem grande quantidade de energia, não devem e não podem ser ligados através de um Benjamin. Tá, então, só para completar, Simone, então, por exemplo, engenheiro, para a gente elucidar ou esclarecer ainda mais com já a sua oportuna entrevista aqui, seria exagero da minha parte? Fique à vontade, hein, para me corrigir, para dar a sua opinião. Que é melhor evitar, então, pegar tudo quanto é Benjamin, joga no lixo e evitar uma situação, ou pelo menos, mas eu não tenho tomadas suficientes em casa. Então, quando liga um, desliga o outro, deixa o Benjamin lá. Mas ligou um, desliga o outro, se não está utilizando. O que o senhor fala para a gente clarear ainda mais essa situação, engenheiro, por favor? A sua pergunta praticamente já é a resposta, tá certo? O ideal é fazer isso não de forma simultânea. Se você estiver ligando o forninho, aguarde para ligar a cafeteira. Se você estiver ligando a cafeteira, aguarde para ligar a sanduicheira. Use o Benjamin em caso de absolutamente extrema necessidade, com elementos de baixa amperagem, ou seja, aqueles que não causam nenhum sobrecarga no sistema elétrico.
Pois não. Simone Munhoz, por favor, conduzindo a entrevista extremamente oportuna. São 8h07. Olha a hora, 8h07, a informação também, Simone Munhoz. Agora, Fatioli, nós estamos falando muito em problemas elétricos. As pessoas também devem observar muito a questão do descuido, porque 60%, segundo o Corpo de Bombeiros, 60% dos incêndios em residências são causados por descuido. Ou seja, a pessoa está lá no fogão fazendo uma comida, ou vai tomar banho, ou então sai de casa. O que a pessoa deve observar, ficar atento a isso também? Exatamente. Os cuidados, por mais que a sociedade civil se organize e faça de forma individual ou coletiva elementos de prevenção, e nisso nós temos a colaboração do Inmetro, do Corpo de Bombeiro, do CREA, da ABNT, o elemento principal é o consumidor. Sem a conscientização do consumidor, nenhum passo vai ser dado de forma organizada para evitar que isso possa acontecer. Então, esse tipo de descuido, de você se distrair com óleo sobre o fogão, fazendo alguma coisa onde você vira as costas e vai fazer outras coisas, é extremamente danoso. Tem mesmo que prestar atenção, Fatioli, pode falar? Eu vou aproveitar ainda, já o Alexandre Colim vai trazer mais detalhes dessa situação. Engenheiro Roque, quando é que nós, aí me incluo também, né? Até para informação própria, como todos nós que moramos em casas ou apartamentos, ou temos nossas empresas ou escritórios, enfim. Quando é que nós podemos, como podemos saber quando a fiação está velha? Prédio velho, fiação velha, tudo bem. Mas e um prédio seminovo, de repente, se o material elétrico não é de boa qualidade, também vai envelhecer, né? Não sei se uso os termos corretos, o senhor fique à vontade. Então, essa é a pergunta, como devemos ou como podemos saber quando a fiação está velha e aí já é hora de fazer aquela manutenção geral, engenheiro? Olha, Fatioli, eu preferiria responder essa pergunta de uma forma um pouquinho diferente. Pois não. Não existe nada prático para avaliar o que é velho e o que é novo. Uma vez que o que te leva em conta é a má utilização desses elementos. Eu preferiria que o consumidor tivesse em mente uma coisa muito mais clara. Qual? Verifique nos produtos, seja ele plug, tomada, fios, reatores, lâmpadas, se existe a marca do Inmetro. E procurar comprar produtos certificados e substituir esses produtos por produtos que sejam efetivamente certificados. O profissional que também cuida da fiação, que ele seja de confiança. Exatamente. O segundo elemento para isso seria contratar um profissional que efetivamente conheça, tenha noções e aplique os princípios que rezam a norma brasileira de instalações elétricas em baixa tensão. Muito obrigada pelas suas orientações. Fatioli, voltamos com você. Ótima participação, Simone Munhoz, engenheiro Marco Roque, esclarecedor, isso que é legal, né? Vocês que assistem ao São Paulo no Ar, nós já pedimos aos nossos entrevistados que falem fácil, que orientem de maneira prática, porque é isso que a informação tem valor. É desse jeito, 1 mais 1, 2, é A, B ou é C, e é muito prática a maneira como todos nós, já que trabalhamos em equipe, conduzimos o São Paulo no Ar. Aliás, caramba, hein? Todo mundo vê o São Paulo no Ar, todo mundo ouve o São Paulo no Ar, que é um rádio na TV, dependendo da atividade de quem está nos assistindo ou nos ouvindo nesse instante, tá?